Gavini, tá lá, Super Esporte ao vivo, terça-feira, 10 de fevereiro de 2015. Tudo sobre o futebol brasileiro. A gente vai te mostrar também que o Corinthians já está na Colômbia, focado, de olho aí para o outro duelo contra o Once Caldas amanhã pela pré-Libertadores. Tem a apresentação do zagueiro Dória no São Paulo, as notícias do Santos e o repórter Fernando Gavini ao vivaço com as informações do Verdão na Academia de Futebol. Oi, Garrafa! Oi, Garrafa! Quanto tempo, vovó? Grande vovó, vovozinha aqui. Vovozinha também estava de férias. Aliás, vocês não se encontraram lá em Miami, não? Sim. Como que foi lá? O que eu vocês encontrei fizeram? com ela no aeroporto. Ela foi para Miami e eu fui para outro destino, né? Porque ela é um nível internacional. Pra onde você foi, querido? Estivemos na Bahia, Paraná, rodando aí o Brasil um pouquinho. Olha, tipo Saudade caminhoneiro, né? Rodando. Vai, ô Garrafa, e aí, que tal os gols? Ou seja, o Campeonato Espanhol que acabou chamando a atenção no futebol internacional, por mais que a gente fale já início de outra rodada, a goleada que o Real Madrid sofreu, né? A crise instalada no Real, torcida com o Cristiano Ronaldo. Eu tô falando, essa torcida do Real é exigente, né? Brigando com o Cristiano Ronaldo. Você viu o que o Cristiano Ronaldo falou pro periodista ou pro jornalista? O jornalista quis saber sobre o jogo do Córdoba, que ele passou a mão lá no brasão e não sei o que e tal, mostrando que o Real Madrid era o melhor time e tal. E ele insistiu que ele queria saber sobre aquele jogo. Aí ele falou, por que você não me pergunta sobre o jogo de hoje? Você não é um periodista inteligente, você não é um jornalista inteligente. Bom... problema deles lá, né? Eles que se entendam lá. Mas, na verdade, os caras estão brigando com o Cristiano Ronaldo. Aqui nós não temos ninguém desse nível para brigar, não, infelizmente. Ninguém? Do nível do Cristiano Ronaldo. Ninguém. Não. Tá ok. Então, o Palmeiras, que vem de 2 derrotas consecutivas no Paulistão, recebe o Rio Claro amanhã no Allianz Parque. E o repórter Fernando Gavini está neste momento, eu gostaria de dizer, me dê imagens ao vivo. Bom dia, Gavini. Bom dia, Anitta, bom dia, Garrafa, bom dia a todos que acompanham o Super Esporte. Pois é, que beleza, com direito à vovó e tudo. Falamos aqui direto do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol. Hoje demoramos um pouquinho mais para acessar aqui a área onde os jogadores fazem o seu treinamento, porque o Oswaldo Oliveira teve uma longa reunião com o grupo de jogadores, exatamente na sala de imprensa, onde nós ficamos. Usou o auditório ali das entrevistas coletivas para conversar com os jogadores e um dos assuntos certamente foi a lista de inscrição do Campeonato Paulista, porque hoje termina. Até então, 21 jogadores do Palmeiras haviam sido inscritos e mais 7 vagas apenas sobraram e temos cerca de 40 jogadores no elenco do Palmeiras. E já são certos como inscritos o Valdívia, o Aranha, o Arouca, o Cleiton Xavier e o João Pedro. Restam 2 vagas, provavelmente serão preenchidas por zagueiros, porque até agora apenas 3 zagueiros foram inscritos. Natan, Vitor Ramos e o Wellington são os 3 jogadores que brigam por essas 2 vagas. Vai ficar de fora o Gabriel Jesus. Muitos torcedores palmeirenses queriam ver o Gabriel Jesus, que é a grande revelação do elenco palmeirense, jogando no Campeonato Paulista, mas não vai ser dessa vez, assim como da mesma maneira que o Andrei Giroto, um dos reforços contratados, também não será inscrito para o Campeonato Paulista. Ficam de fora também o Kelvin, o Mouche e o Leandro, jogadores que estão machucados. O Palmeiras tenta reagir depois de 2 derrotas consecutivas, enfrenta o Rio Claro, como você disse, Anitta, nesta quarta-feira, e o momento é de paciência, pelo menos é o que pedem os jogadores e a comissão técnica. Falta entrosamento aí para o time. Vamos ver o que o Amaral disse exatamente sobre isso. A pressão já existe de você estar num time grande como é a equipe do Palmeiras, a grandeza que tem. Mas a gente pede paciência para o torcedor, pede que ele continue com esse entusiasmo, que isso vai ser bastante importante. A equipe ainda está em montagem ainda. O professor vem conhecendo as características de cada um jogador e a gente também de alguns jogadores. Então isso não é da noite para o dia, mas a gente pede que a torcida continue indo nos estádios, nos incentivando. E a cobrança também faz parte. Isso aí vai ajudar nós a crescer durante esse ano aí. A torcida pode ter certeza que a gente vai procurar dar a resposta o mais rápido possível. Muito bem, tá aí a palavra do Amaral. Será que o torcedor palmeirense vai ter paciência? Vou chamar aqui um torcedor do Palmeiras muito especial, o André Rienzo, que é o primeiro arremessador a jogar na Major League Baseball. Primeiro arremessador brasileiro, segundo brasileiro na história, palmeirense de carteirinha, desde pequeno, família inteira palmeirense. André, pela primeira vez, está presente aqui ao CT, acompanhando um treino do Palmeiras. Dá para ter paciência com esse time, André? Bom dia. Tem que ter, né? Eu agora
Eu também já fui dos que falam muito atrás, mas hoje em dia eu estou no estádio, tem que ter paciência, ninguém quer fazer o errado, mas daqui a pouco o positivo vai vir e tudo vai dar certo. O André está há 8 anos nos Estados Unidos, passou por todas as categorias de base do Chicago White Sox, disputou uma temporada e meia já na MLS, agora acaba de se transferir para o Miami Marlins. Mas apesar desse período todo nos Estados Unidos, não deixa de acompanhar o Palmeiras, né? Não, sempre acompanho, sempre tento acompanhar. É um pouco difícil pela televisão, mas sempre pela internet. Eu tento dar uma olhada, ver como tá. O ano passado foi sofrido, mas eu acompanhei também. E quando tá aqui, dá um jeito de ir no estádio? Eu cheguei aí no Clássico, espero que não seja eu o pé frio, mas eu fui, o estádio tá lindo. Foi um prazer enorme estar lá e acompanhar de perto. Sua primeira vez no Allianz Parque, gostou do que viu? Primeira vez e gostei do que vi, tá muito bonito. E agora, o que você acha? São 19 contratações, o Palmeiras tentando se reformular. Claro, você disse que tem que ter paciência, mas você está acreditando que esse time possa brigar por título, brigar por chegar numa Libertadores, enfim? Ah, claro. Daqui a pouco entram 3 que no meio, poxa, Valdívia, Cleito Xavier, Arouca, esse pessoal que vai entrar, vai ajudar muito. Eu com pouca experiência de futebol e o pouco que eu entendo, meu negócio é com a mão. Estou voltando também, espero que o Palmeiras melhore e eu tenho certeza que vai melhorar sim. E agora falando um pouco mais de você, daqui a pouco começa uma próxima temporada num novo time, qual que é a expectativa? Sempre é melhor, né? Primeiro, vou tentar mostrar a melhor impressão. Chegando casa nova, estádio novo, cidade nova, assim, a gente é meio desconhecido agora, a gente tem que chegar com aquela vontade de mostrar mesmo. E mostrar para o Miami o que eu consegui mostrar nesses 8 anos pelo Chicago. Tem que garantir minha vaga e ficar por lá. O beisebol não é um esporte lá muito praticado no Brasil, né? O torcedor, o nosso telespectador, como é que um brasileiro vai parar nos Estados Unidos para jogar beisebol? Não, aqui a gente é bem amador. Eu não sei se vocês já viram ali, tem um estádio aqui em São Paulo, pertinho da Marginal ali? Pertinho da Marginal, obrigado, porque eu sou de Atibaia, caipira. Então é bem bonito, assim, é bem... Também muita gente não conhece, é desconhecido, bem desconhecido, principalmente depois que a seleção saiu das Olimpíadas, a gente perdeu o patrocínio do COB, ficou mais desconhecido ainda, mas vamos ver, estamos tentando colocar no mapa de novo, espero que apareça e que o pessoal goste. E como é que você foi parar lá? Você começou como e como é que um brasileiro chega lá? Então, resumindo assim... Com esse nível, né, para chegar, para jogar na MLB, tem que ter um nível muito bom, né? Então, faz um bom tempo que eu jogo há 22 anos aqui no Brasil, jogo 8 anos lá fora, meus 2 irmãos praticavam, eram mais novo, minha mãe praticou feminino, minha mãe separou do meu pai, e eu então era por livre e espontânea obrigação, eu tinha aqui no campo de beisebol com a minha mãe e meus 2 irmãos, acabei pegando gosto, estou aí até hoje, jogo pelo Atibaia até hoje, a gente aqui no Brasil, a gente brinca, divirto, vejo muito meus amigos e lá fora também. Legal. Obrigado, André. Boa sorte pro Palmeiras, você como torcedor, e boa sorte na sua próxima temporada, primeira no Miami Marlins. Obrigado, que eu agradeço a oportunidade. Legal. Tá aí o André, torcedor do Palmeiras, veio visitar aqui o Verdão, gosta muito do Fernando Praz, o André Rienzo, o primeiro arremessador brasileiro na história a jogar na Major League Baseball, Anitta. Obrigada, Gavini. Nada mais justo, né? Gostar do Fernando Praz, já que ele gosta de trabalhar com as mãos, ele utiliza as mãos para trabalhar. Faz Gostou sentido. da minha relação? Gostei. Eu voltei calibrada das férias também. Eu voltei, eu descansei o meu mental, eu trabalhei, eu pensei. Mesmo. Eu tava. Eu também. Como eu tava, viu? Nem te conto. Então, o Palmeiras que agarre com toda a força esta oportunidade de jogar amanhã contra o Rio Claro, não é isso? E o futebol é resultado. Não adianta essa história de paciência, principalmente para o torcedor do Palmeiras. Ou seja, se tá difícil, se tá ruim, então fecha a casinha lá. O Palmeiras não pode perder, né? O Palmeiras já 2 derrotas consecutivas em casa no Campeonato Paulista. É verdade que uma delas foi para o rival Corinthians, mas perdeu em casa para adversário sem expressão. Então tem o Rio Claro agora, tem que vencer. A gente entende que o Oswaldo está num processo de reformulação, mas teve uma pré-temporada. O Palmeiras precisa se ajeitar. Conhecendo o torcedor palmeirense, a paciência por lá é curta e anda ainda mais curta, Anitta. Muito bem, e curto está ficando o nosso programa, por isso, depois de vencer o Red Bull Brasil por 2-0, o Santos desembarcou ontem aqui na capital paulista e esse jovem acompanhou a chegada dos jogadores do Peixe. Vamos ver. No desembarque santista, o técnico Enderson Moreira se demonstrou muito irritado com a arbitragem, pois além dele, o Peixe também teve o lateral Cicinho expulso. Eles foram extremamente rigorosos com uma equipe que não pratica antijogo. Então eu particularmente fiquei muito decepcionado com a condução do jogo que eles tiveram. Eu acho que não precisava, né, das atitudes que eles tiveram, mas faz parte do passado. Vamos
vamos seguir agora e concentrar no jogo de quarta-feira. A gente está se encontrando. Eu acho que o time entendeu a proposta, a gente sabe sofrer dentro do jogo. Agora, é óbvio que fazendo um grande jogo contra o São Paulo dentro de casa, vai passar uma outra imagem, traz muito mais torcedor e o pessoal começa, principalmente vocês da imprensa, vão avaliar bastante, baseando-se por se tratar de um clássico. Para o clássico contra o São Paulo, o técnico Enderson Moreira vai contar com a volta de Robinho. Porém, Gabigol e Caju, que estão retornando da seleção sub-20, vão ter que aguardar outra oportunidade para aparecer entre os titulares santistas. Gabriel e Caju não têm a mínima condição de poder nem participar de um treinamento com a nossa equipe. Eles terão aí pela frente uma semana de folga para voltarem a um nível bom fisicamente, emocionalmente. Uma competição desgastante sul-americano, muita pressão. É importante que eles possam recuperar esse aspecto e retornar normalmente aí às atividades. Bom, vamos agora falar do São Paulo. São Paulo amanhã, então, justamente tem clássico, né, contra o Santos na Vila Belmiro, pelo Paulistão. E apresentou ontem mais um reforço, chegou, hein? Vamos ver quem é esse rapaz com o Felipe Esboril? Início de semana, o técnico Muricy Ramalho tem só motivos para comemorar. Quer ver só? Souza voltou aos treinos com bola e deve ser relacionado para o clássico da próxima quarta-feira contra o Santos. Olha outra boa notícia. O 8º reforço chegou. É o zagueiro Dória, canhoto, que foi escolhido a dedo pelo treinador são paulino. Uma posição carente hoje em dia. Canhoto tem muito pouco, né? Tem grandes jogadores, tem o Dante, mas eu acho que quando é canhoto, a pessoa geralmente joga no meio, ou lateral esquerda, né? E às vezes até mesmo alguns zagueiros que começam sendo zagueiro, vai para lateral esquerda. Mas se tem pouco, tá bom para mim, deixa eu quieto lá. É melhor que não tenha mais não. Dória chega por empréstimo ao São Paulo até o dia 30 de junho. Está com uma vontade maluca de entrar em campo. Só precisa tomar cuidado para não exagerar. Eu conversei com a minha família, eu acho que eu tenho que me controlar para não ser expulso no primeiro jogo, porque não dá vontade que eu estou de jogar, de fazer um jogo, de estar ouvindo a torcida. Então, estou trabalhando muito mentalmente para fazer uma excelente estreia, se Deus quiser, e ajudar o São Paulo. Essa vontade tem explicação. Na Europa, Dória foi vítima de uma das loucuras de El Loco. Dória saiu do Botafogo e chegou ao Olympique de Marseille como uma grande contratação. Só que um desentendimento entre a presidência do clube e o técnico Marcelo Bielsa o impediu de entrar em campo, o que deixou o jogador bastante chateado. Tão chateado que o zagueiro tricolor não quer nem ouvir falar de El Loco Bielsa. Não quero falar dele porque ele não queria falar nunca de mim lá. Pergunta para ele, eu acho melhor. Ele falava assim, pergunta pro Dória. Quando eu cheguei lá, fui comprado pelo presidente e ele não foi consultado. Eu acho que ele ficou chateado por não ser consultado e ser o treinador do time. Tipo, eu cheguei lá e aí, ó, Dória tá aí, tá. Aí lá, por quê? Se não foi nem consultado, por exemplo. Então, eu acho que ele ficou chateado por isso e que o meu modo de pensar é que ele não quis provar que não precisava me utilizar. Já que a oportunidade chegou, é hora de abraçá-la. Quem sabe por aqui você tenha mais sorte e possa realmente mostrar o seu valor a quem um dia não quis saber de você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Já que é carnaval, né, vovó? Tá chegando, né? Vai ter sucesso. Pior do que tava não vai ser, né, vovó? Pelo amor de Deus. É um belíssimo jogador. O Dória é um belíssimo jogador. Só me causa estranheza, Anitta, o fato dele chegar apenas para metade da temporada, para a Libertadores. Inclusive, o contrato dele vence antes do término da Libertadores. Há uma possibilidade, uma prorrogação para que dispute só a Libertadores. Eu entendo que um clube como o São Paulo, com a grandeza do São Paulo, se dá esse luxo, eu acho que é complicado dentro do elenco. Então tem zagueiro lá, fala, quer dizer que no segundo semestre você e eu. Agora joga
joga com o Dória? Não sei, o Muricy vai ter que administrar isso, mas de qualquer forma, a vida é do São Paulo. O São Paulo entendeu que precisava de um zagueiro para a competição mais importante do ano, que é a Libertadores, e trouxe o Dória, que é um bom jogador. Sobre o Santos, Anitta, o Santos tem que se atentar que esses resultados do Campeonato Paulista, em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, podem ser resultados enganosos, né? O nível do Campeonato Paulista, principalmente das equipes do interior, é um nível baixo. Então o Santos tem que entender que a partir de amanhã ele já começa a ter um teste mais forte. Vai enfrentar o São Paulo. Para o São Paulo também, né? É uma equipe. Vai valer para as duas equipes medirem forças, né? O São Paulo já se preparando para a Libertadores e o Santos projetando a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então amanhã é um jogo extremamente interessante na Vila Belmiro. O Santos volta a jogar em casa, isso é muito legal, né? Eu sou favorável das equipes saírem um pouco para o interior, até para outras cidades, mas jogar na sua casa é sempre muito importante e o Santos vai tentar se utilizar desse fator casa para conquistar uma boa vitória. Eu espero um grande jogo amanhã na Vila Belmiro. O São Paulo vai ser muito importante também, né? Bom, o Corinthians já está em Manizales, na Colômbia, para a segunda partida diante do Once Caldas, válida pela pré-Libertadores, depois de vencer o duelo de ida por 4-0. O Timão quer manter o foco para não deixar escapar a vaga na fase de grupos do principal torneio das Américas. E a grande novidade nesse elenco, que desembarcou em solo colombiano, foi o garoto Malcom. O jogador estava com a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria no Uruguai e chegou ao clube domingo à noite. Durante a pré-temporada, Tite chegou a dizer que ele seria titular ao lado do Guerreiro. A ausência do Guerreiro, você acha que tem chance de começar esse jogo? Ou pelo fato de ter chegado meio em cima fica difícil? Pô, não sei, pô. Vamos treinar para ver o que vai acontecer, mas se ele colocar, vou dar o meu máximo e dar muita alegria para o nosso corintiano aí. A gente tem que procurar fazer a mesma coisa que a gente fez num jogo dentro de casa, jogar sério, para não chegar aqui e ser surpreendido. Eu joguei muitas vezes em altitude, realmente dá uma diferença grande no jogo, mas aqui não é um lugar tão alto, então acredito que a gente não vai ter problema com isso não. Bom, uma senhora vantagem, né, Garrafa? Não tem o que falar. Mas a partida tá lá para ser jogada, né? Não adianta achar que já está classificado. A vantagem é enorme, como você me destacou. O Corinthians fez 4-0. Se perder, por exemplo, por 3 gols de diferença, mesmo assim o Corinthians avança. Mas vale lembrar, só para lembrar, o episódio contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. O Corinthians tinha uma vantagem não tão grande como essa, fez um gol lá em Belo Horizonte e acabou levando 4. E isso também aconteceu com o Flamengo. É verdade que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas toda a precaução é importante nesse momento. O Tite, conhecendo o Tite, a seriedade do Tite, ele já passou isso para a cabeça dos jogadores. A vantagem, repito, ela é muito grande, mas o Corinthians tem que jogar essa partida, jogar com seriedade, até para quê? Para que ele chegue na quarta-feira de cinzas, na quarta-feira da outra semana, e estreie com o São Paulo com moral, com autoridade. Não adianta você voltar lá de Manizales com uma paulada na cabeça que já vai desestabilizar para o clássico. Então, é jogar com seriedade, fazer ou um empate ou uma boa vitória, jogar aquilo que o Corinthians vem jogando no início da temporada. Aliás, parabéns ao Tite, né? Muita gente, mas não tem o dedo do Tite. Tem sim o dedo do Tite nesse começo de ano. Apesar de pouco tempo, tem o dedo dele. O que você acha que já mudou aí, é uma equipe que tem continua marcando muito bem. O Corinthians nos últimos 2 anos, desde da outra passagem do Tite e do Mano, tinha essa característica de uma marcação forte, continua com essa marcação forte, mas o diferencial me parece que é uma proposta de jogar com velocidade, jogar envolvendo o adversário e fazer gols. Tanto é verdade, o Corinthians tem tido um ataque extremamente positivo. E a gente espera agora, com a chegada do Roberto Andrade, que se defina a situação do Guerreiro. O Wagner Love está à disposição e precisa definir. Ou o Guerreiro fica ou não fica, hein? Enfim. Garrafa, importante a gente falar, você mora ali na região, inclusive, do Allianz Parque, né? Sobre o que aconteceu no final de semana, a briga que rolou antes da partida, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians devem ser punidos pelo Ministério Público pelos danos causados nesse clássico, né? Pelo comportamento das torcidas. O negócio é o seguinte, gente, punir o clube, o negócio é o seguinte, tem que ter lei que funcione no país. É fácil identificar quem fez baderna, ou seja, aqueles corintianos que pegaram os São Paulinos no sábado, no dia da eleição no metrô, foram todos identificados, foram para a delegacia, aí apareceram lá comendo bolacha, biscoito, foi todo mundo liberado.
Né? Não aconteceu absolutamente nada. A polícia prende e a lei solta. E foi a mesma coisa que aconteceu no final de semana. O Brasil precisa de lei, é identificar esses vândalos que estão aí arruaçando nos estádios e cana para os caras. Mas não adianta. A polícia prende, depois solta. Não adianta o Ministério Público ficar com essas ações aí. E é uma das autoridades que eu mais respeito é o Ministério Público. Mas isso aí não vai adiantar muita coisa não, Anitta. Bom, e continua a polêmica em torno do ex-campeão do UFC, o Anderson Silva. Ontem o site MMA Fighting divulgou que o segundo exame antidoping realizado por Anderson no dia 19 de janeiro deu negativo. O resultado, no entanto, não é a contraprova do exame realizado antes, dia 9 de janeiro, que apontou a presença de duas substâncias proibidas, drostanolona e androsterona. Dessa vez, nesse segundo teste, nenhuma substância ilegal foi encontrada, o que pode indicar que o primeiro exame possa ter algum tipo de erro. Anderson Silva, que enfrentou o Nick Diaz no último dia 31 em Las Vegas e em seguida foi flagrado no exame antidoping, terá de enfrentar a Comissão Atlética de Nevada para provar a sua inocência em audiência marcada no dia 17 de fevereiro. Que situação, hein, ô Garrafa? Nesse segundo exame, ok, mas no primeiro é popular batom na cueca, não tem jeito não, deu positivo, deu. Vambora? Vamos. Cadê minha música? Você tem que dançar essa comigo. Essa é muito boa. Eu vou pôr ela todo dia agora, até o fim da minha vida. Então vamos, Anitinha. Menina é louca, gente. Foi, tchau. Hoje, 12:30, aprenda a fazer uma maquiagem especial para o carnaval no Você Bonita. Assista agora, Revista da Cidade.